Imagine acordar e descobrir que caças americanos tiveram que decolar às pressas para interceptar bombardeiros russos voando perto do território dos Estados Unidos. Parece cena de filme de guerra, mas isso aconteceu de verdade. E não foi a primeira vez. Hoje você vai entender por que essas manobras militares estão se repetindo, o que elas significam para a segurança global e como isso pode afetar o futuro das relações entre Rússia, Estados Unidos e OTAN. E no final, eu vou te mostrar a grande questão que ninguém está respondendo abertamente. Até onde essa escalada pode chegar? Atenção nos céus do Alasca. De acordo com o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, 4 aeronaves russas, sendo 2 bombardeiros e 2 caças, foram detectadas na chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca. E aí vem a primeira pergunta. Se eles não entraram em espaço aéreo americano, por que tanta mobilização? É importante dizer, os russos permaneceram no espaço aéreo internacional. Então, oficialmente, não houve violação. Mas aqui entra o jogo geopolítico. Esses voos têm um objetivo simbólico: mostrar que Moscou continua presente, mesmo diante da pressão internacional e da guerra prolongada na Ucrânia. E essa não foi uma ocorrência isolada. Só neste ano, já é a 9ª vez que caças russos se aproximam do Alasca. Coincidência? Dificilmente. É parte de uma estratégia de desgaste e intimidação. E o episódio ganhou ainda mais repercussão, porque acontece em meio a declarações polêmicas de Donald Trump. Até pouco tempo atrás, ele defendia que a Ucrânia deveria ceder territórios para encerrar a guerra. Mas agora, ele afirma acreditar que Kiev pode recuperar tudo o que perdeu. Além disso, Trump chegou a dizer que países da OTAN deveriam abater aviões russos se invadissem seu espaço aéreo. E quando perguntado se os Estados Unidos apoiariam os aliados numa situação assim, a resposta foi ambígua. Depende da circunstância. Essa fala abre margem para dúvidas e deixa o cenário ainda mais incerto. O cerco se fecha. Enquanto isso, a OTAN também endurece o tom. Recentemente, caças russos foram acusados de violar o espaço aéreo da Estônia, e drones foram derrubados sobre a Polônia. A Aliança Ocidental respondeu dizendo que usaria todos os meios necessários para defender suas fronteiras. Ou seja, a paciência do bloco militar mais poderoso do planeta está no limite. E isso coloca qualquer novo incidente em uma linha perigosamente fina entre provocação e confronto real. Tentativas de negociação? Trump ainda tentou posar como mediador ao afirmar que estava organizando conversas entre Putin e Zelensky. Só que o Kremlin não demonstrou qualquer interesse. Pelo contrário, Moscou intensificou os ataques contra a Ucrânia. O que isso mostra? Que, pelo menos por enquanto, a diplomacia continua em segundo plano diante da lógica militar. O que tudo isso significa? Agora eu quero que você reflita comigo. Se aviões russos sobrevoando o Alasca já viraram rotina, até quando os Estados Unidos vão tolerar? E se, em uma dessas manobras, houver um erro de cálculo ou um acidente? A história já mostrou várias vezes que conflitos de grandes proporções podem começar a partir de um único incidente mal administrado. O ponto de não retorno. Estamos falando de 2 potências nucleares em constante provocação, enquanto a guerra na Ucrânia se arrasta sem perspectivas claras de fim. E quando Trump, OTAN e Rússia aumentam o tom quase ao mesmo tempo, o mundo todo fica em alerta. O Ártico, antes visto como uma fronteira distante, agora virou palco de uma disputa que pode redefinir a balança de poder global. E agora eu volto a pergunta para você. Você acredita que esse tipo de provocação aérea pode acabar em confronto direto? Ou acha que tudo não passa de um teatro para medir forças? Deixe seu comentário aqui embaixo
porque eu quero muito saber a sua opinião. E se esse vídeo trouxe clareza sobre o que está acontecendo, não esquece. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E já que o assunto é geopolítica, recomendo que você assista também ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, explico como a guerra na Ucrânia mudou a estratégia militar da OTAN. Tenho certeza que você vai se surpreender com os detalhes. Até a próxima.